Olá, tudo bom? Vamos agora bater um leve papo a respeito dos requisitos para a homologação de uma sentença estrangeira. Como é sabido, não é possível que uma decisão estrangeira, seja uma decisão interlocutória, uma sentença, um acórdão, venha produzir efeitos dentro de um determinado país quando proferidos pelo judiciário de um outro país. Isso seria um atentado à soberania nacional, a fim de que decisões tenham efeito aqui no Brasil. No caso das decisões interlocutórias, a gente precisa do quê? Do exequatur. E no caso das sentenças, precisamos da homologação da sentença. Partindo hoje a respeito dos requisitos para a homologação da sentença estrangeira, eles estão previstos no artigo 15 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, também conhecido como LINDB, e também no artigo 963 do Código de Processo Civil. O primeiro dos requisitos é que a autoridade seja competente. E o que seria uma autoridade competente? Pessoal, a autoridade é competente quando ela é aquela correta para julgar aquele caso concreto. Por exemplo, se chega aqui no Brasil uma decisão, por exemplo, para execução de dívida proferida por uma vara de família e a dívida não tem nada a ver com família, então não há uma autoridade competente. Logo, a homologação não será concedida. Outro exemplo é a respeito das decisões eclesiásticas. Quando, por exemplo, um determinado provimento tem natureza de sentença, mas na realidade não foi proferida por um juiz. Nesse caso, tenha cuidado porque a autoridade ela é competente, ok? Ela é competente porque determinados países, tá? Por exemplo, fazem divórcio, anulam casamentos através de decisão eclesiástica, uma decisão da igreja. E essa igreja ela é competente, logo a homologação de uma decisão eclesiástica não vai ferir a competência, logo, nesse caso, a autoridade será competente, tá? Passado o primeiro requisito, que é a competência da autoridade que está por trás da sentença homologanda, é muito necessário o quê? A precedida citação regular, ainda que verificada a revelia. Pessoal, um aspecto importante desse segundo inciso do artigo 963 é o seguinte: se for o próprio réu que está pedindo a homologação, esse requisito de citação regular válida, ela é dispensável, tá? Então a sentença regular válida é completamente dispensável quando for o réu pedindo a homologação da sentença estrangeira, tá? Nos demais casos, é necessário sim que se comprove que tenha havido a citação válida. Outro exemplo outro inciso que menciona os requisitos da homologação de sentença estrangeira é ser eficaz no país em que foi proferida. Perdão, gente, tá de noite, eu tô cansada e a gente começa a viajar na maionese. Mas vamos que vamos. Então, gente, o que é ser eficaz no país em que foi proferida? É eficaz aquela decisão que já transitou em julgado. Então, é necessário o trânsito em julgado a fim de que a sentença seja homologada no país. O quarto inciso se refere a não ofender a coisa julgada brasileira. Pessoal, é muito comum, tá? Isso é mais para o caso de competência concorrente. Se a competência é exclusiva, não há nem o que se falar em homologação de sentença estrangeira, porque não vai homologar. Uma sentença, tá? Que foi proferida em um país, quando ela deveria ter sido julgada exclusivamente pela autoridade brasileira, ela não será homologada porque aqui vai ser uma ofensa à soberania brasileira. Então, as ações normalmente relativas a imóveis, como partilha de bens em casamento, bens que estão no Brasil, partilha de imóveis, tá?
no caso de sucessão hereditária, isso é de competência brasileira. Então, a sucessão, partilha de imóveis no Brasil é competência exclusiva do Brasil, com exclusão de qualquer outra. Logo, aqui não há o que se falar em competência concorrente, muito menos em coisa julgada, né, lá fora. Então, quando vai ocorrer a coisa julgada no exterior? A coisa julgada no exterior, quando vai ocorrer no caso de sentença oriunda de caso de competência concorrente, ou seja, a pessoa pode entrar aqui no Brasil, como pode entrar aqui na França, por exemplo. E então, nesse caso, é necessário verificar a coisa julgada. Vamos fazer de conta que a sentença na França saiu primeiro. E aqui no Brasil iremos homologar a sentença. Aqui no Brasil, perceba, está correndo um processo e uma sentença e um processo de homologação, ok? Então, se o processo de homologação termina primeiro, nesse caso aqui, o processo que corria no Brasil vai ser extinto, acabou. A sentença homologanda, uma vez homologada, vai ser a que vai prevalecer, extinguindo o processo brasileiro. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Digamos que essa sentença da França chegou aqui no Brasil, né? Você quer homologar essa sentença e, de repente, o Brasil, corre e o processo brasileiro termina. O processo brasileiro, uma vez terminado o primeiro, forma coisa julgada brasileira. Logo, a sentença que talvez homologaria, ou seja, o processo de homologação, esse vai ser extinto. Não haverá homologação da sentença por ofensa coisa julgada brasileira, tá? Nesse caso de competência concorrente é que ocorre a possibilidade de haver ofensa coisa julgada brasileira e é necessário estar atento em relação a isso, porque a coisa julgada é um dos requisitos, tá? Que deve ser observado pela homologação de sentença estrangeira, tá? Porque ela não pode homologar sentença estrangeira se a coisa é julgada brasileira. O outro ponto é estar acompanhada de tradução oficial salvo disposição em contrário em tratado. Então, gente, no caso, as decisões do Mercosul, tá? De países oriundos do Mercosul, não precisam estar acompanhada de traduções, tá? Então só porque é espanhol não precisa estar acompanhada de tradução. Isso quer dizer que uma decisão da Espanha pode ser homologada sem estar traduzida por tradutor juramentado? Não, gente, porque o problema não é o idioma, não é a questão de estar em espanhol. Decisão da Espanha tem que estar traduzida por tradutor juramentado. Mas no Mercosul, o tratado estabelece que não há necessidade de tradução em relação aos países do Mercosul para a homologação da sentença estrangeira. Logo, país do Mercosul não precisa, tá? Alguém quer homologar uma sentença proferida na Argentina? Tranquilo, pode estar em espanhol. Se o juiz habla espanhol ou não, enfim, se o juiz habla espanhol, não importa. O que importa é que o Tratado do Mercosul dispensa, tá? Que haja, o protocolo do Mercosul qual? O protocolo de Las Linhas. Ele dispensa que haja tradução no caso de sentença oriunda do Mercosul, de país do Mercosul, a fim de homologação. Por fim, é necessário que não ofenda a ordem pública. A ordem pública, tá? Perceba o seguinte, dentro da homologação de sentença estrangeira, há o juízo de delibação. O juízo de delibação significa contenciosidade limitada, na qual o juiz, tá? O ministro, no caso do STJ, ele não vai se dedicar ao mérito do caso, porque se ele se debruça ao mérito do caso, que foi responsabilidade do Poder Judiciário do país que pediu a homologação, do país que proferiu a sentença, na realidade, o que vai acontecer nesse caso é que se ele entra no mérito, ele vai estar ofendendo a soberania daquele país. Cabe a ele julgar
apenas se os requisitos estão presentes. Uma vez presentes os requisitos, então o STJ vai homologar a sentença estrangeira, tá? E ele vai verificar no máximo se aquela decisão ofende ordem pública, ofende a soberania nacional e a dignidade humana. A dignidade humana, ela está prevista no regulamento interno do STJ e não na LINDB e nem no CPC. No caso, tá, de ordem pública, para vocês terem como um exemplo, vocês podem verificar dívida de jogo, tá? Dívida de jogo vai ofender. Se você homologa uma sentença relacionada à dívida de jogo aqui no Brasil, lembrando que dívida de jogo no Brasil, ela é uma obrigação natural, logo ela não é exigível como uma obrigação civil. Uma vez que você não precisa pagar, não caberia a homologação de uma sentença estrangeira pedindo, tá, os efeitos da sentença em relação ao pagamento de uma dívida de jogo. Em relação à soberania, no caso soberania, seria quando, por exemplo, você vai homologar uma sentença que é de competência exclusiva do Brasil, por exemplo, e aí não caberia a homologação dessa sentença estrangeira, ok? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro esses requisitos para vocês sobre a homologação de sentença estrangeira. Lembrando que é um tema muito fácil e muito gostoso de aprender. Aguarde o próximo vídeo. E se inscreva no meu canal, por favor, né? Tô quase chegando a 1000, tipo assim, pelo amor de Deus, se inscreva no meu canal.